Viajante do tempo, encha sua mochila com seus produtos de higiene preferidos, porque estamos vivendo na melhor de todas as épocas em termos de limpeza. Não se esqueça da pasta de dentes. Algumas civilizações antigas usavam uma mistura de goma arábica e fuligem para manter os dentes limpos. Isso ou uma mistura de sal, hortelã, flor de íris e pimenta. Um dentista moderno testou essa combinação para ver como funciona. Vamos apenas dizer que não fez bem para a gengiva. Cerca de 5.000 anos atrás, as pessoas no Egito e na Grécia Antiga esfiapavam um graveto pequeno para limpar entre os dentes. Alguns séculos depois, surgiu o sabão. Yupi! Era uma mistura de gordura fervida e cinzas. Em climas tão quentes, as pessoas lavavam o corpo até 4 vezes por dia, usando carbonato de sódio para se livrar da sujeira. Um grande salto em direção ao futuro foi quando os antigos romanos inventaram o primeiro abastecimento de água doméstico. Não era nem de longe perfeito. A água costumava ficar estagnada porque era armazenada em grandes tanques. Mas os romanos antigos são mais conhecidos por suas casas de banho. O banho, porém, não era apenas para se manter limpo, era uma atividade social. Empresários fechavam seus negócios em um banho luxuoso. Sim, eles também eram famosos por seus banheiros públicos, sanitários feitos de lajes de pedra, com orifícios no centro, todos alinhados juntos, sem divisórias de privacidade. As pessoas iam lá para fazer seus negócios e também para fazer negócios. Para facilitar a limpeza, os romanos colocavam uma esponja na ponta de um pedaço de pau. A esponja geralmente era embebida em um recipiente cheio de vinagre ou água salgada, e eles compartilhavam entre si. Essa esponja comunitária não foi a primeira coisa usada para a limpeza. Dependendo da região, os povos antigos procuravam pedras, conchas e até gravetos. O primeiro registro de papel sendo usado para fins higiênicos não chegou antes do século VI na China. No século XIV, a China já produzia 10 milhões de embalagens de papel higiênico por ano. Escute essa! Os antigos romanos limpavam seus ouvidos com cotonetes, só que eles eram feitos de metal. Eles também removiam os pelos do corpo com pinças muito idênticas às que temos hoje. Outras civilizações usavam fios para esse propósito, uma técnica de remoção de pelos ainda encontrada em salões de beleza hoje. Em time que está ganhando não se mexe, né? Os gregos antigos tomavam banhos gelados. Eles só ficavam lá por alguns minutos e era principalmente por razões estéticas, não de limpeza. Mais tarde, eles mudaram para banhos quentes. Para limpar seus corpos, eles usavam blocos de areia, que é um bom esfoliante, argila, cinzas e até mesmo pedra-pomes, que é rocha vulcânica. Outra opção era colocar óleo por todo o corpo e depois removê-lo, junto com a sujeira que ele pegou, com uma ferramenta especial de metal. As casas de banho na China antiga eram muito parecidas com os spas de hoje em dia. Além dos banhos, também eram oferecidos corte de unhas, massagens e até chá com lanches. Em vez de pasta de dentes, coisa que eles não tinham naquela época, eles roíam pequenos galhos aromáticos para refrescar o hálito. Os chineses foram os primeiros a inventar uma escova de dentes de verdade no século XV. Era feita de cerdas de javali selvagem presas a uma vara de bambu. Essas cerdas de pelo de javali só foram substituídas por nylon em 1938. Na Grã-Bretanha medieval, uma época da história da humanidade não exatamente reverenciada pela boa higiene, as pessoas enxaguavam a boca com água ou uma mistura de vinagre e hortelã. Infusões de ervas e água floral também eram opções. Eles limpavam os dentes com um pano, apenas esfregando a sujeira. Os banheiros medievais não eram muito diferentes do que os que existiam na Roma antiga. Uma laje de pedra ou prancha de madeira com um orifício no centro. Mas pelo menos você tinha um pouco de privacidade agora. E nós finalmente trocamos os gravetos e pedras por grama e feno para a limpeza. Esses banheiros não cheiravam exatamente a rosas. Janelas abertas eram obrigatórias. Em alguns castelos, o chão era coberto com flores e ervas aromáticas para mascarar o odor. E não tinha necessidade de dar descarga. Os vasos sanitários nos castelos medievais pareciam mais com elevadores, mas havia apenas uma coisa indo em uma única direção por aquele buraco. Cuidado aí embaixo! No século XVI, o banho não era considerado importante, nem mesmo para a realeza e muito menos para os plebeus. A rainha Elizabeth I se banhava apenas uma vez por mês. Seu sucessor, James I, supostamente nunca tomou banho em toda a sua vida. Mas foi no final deste século que tivemos a invenção dos vasos sanitários com descarga. Demorou mais de 250 anos para que eles se tornassem comuns. As pessoas na França do século XVII encontraram uma maneira fácil de escapar do banho. O truque era trocar a camisa de linho com frequência para manter o corpo fresco.
Elas também acreditavam que o linho podia absorver toxinas do corpo. Pulando para o século XIX, o mundo finalmente descobriu o shampoo. Porém, as pessoas na Índia o usavam desde os tempos antigos. Elas massajavam o couro cabeludo com uma infusão com sapindos, groselha, hibisco e muitas outras ervas que são boas para o cabelo. Eles chamaram esse processo de shampoo, e no início do século XIX, ele se espalhou pelo mundo. Tomar banho na era vitoriana não era nada agradável. Costumava ser extremamente frio, especialmente no inverno. Esfregar um pano embebido em água morna em seus pés, rosto, axilas e algumas outras partes estrategicamente importantes pelo menos uma vez por dia era considerado o suficiente. Lavar roupa era uma tarefa ainda mais pesada na época vitoriana. Eles embebiam roupas manchadas por meia hora em leite ou esfregavam manteiga, dependendo do tipo de mancha. Em seguida, deixavam tudo de molho durante a noite em uma mistura de amônio e carbonato de sódio. Eles acordavam pelo menos 2 horas mais cedo no dia seguinte, por volta das 4 da manhã ou até mais cedo, com muito trabalho pela frente. Pegavam uma grande banheira cheia de água quente com sabão e algo chamado dolly, que agia como o agitador que a sua máquina de lavar moderna tem. Nos Estados Unidos, as pessoas ainda não eram fãs de banho no século XIX. Elas acreditavam que banhos regulares podiam causar fraqueza e problemas de saúde. Mas o principal problema era a falta de encanamento interno. A cultura do banho regular surgiu ali em meados do século XIX, com o desenvolvimento dos sistemas de abastecimento de água. A década de 1850 também foi a época em que os norte-americanos adquiriram suas banheiras e papel higiênico. Mas, naquela época, o papel higiênico era chamado de papel medicinal para o gabinete de água. Era vendido em pacotes grandes de 500 folhas e custava 50 centavos, cerca de $15 atualmente. O que leva à pergunta, o que os americanos usavam para se limpar antes de meados do século XIX? Bom, folhas, jornais, revistas e espigas de milho. Isso mesmo. Mas o verdadeiro boom da higiene veio com a lavagem regular das mãos, graças à descoberta dos germes. Antes disso, as pessoas pensavam que o contágio se espalhasse pelo ar ruim. Os vitorianos mantinham as janelas fechadas para evitar que esse ar ruim entrasse. De meados ao final do século XIX, lavar as mãos era algo que apenas médicos e cirurgiões faziam. Levou mais de 100 anos para isso se tornar comum entre o público. Psst, isso quer dizer anos 80. O papel higiênico costumava vir em uma variedade de cores diferentes, mas hoje praticamente não há papel higiênico colorido em muitos lugares. Tingir envolve corantes químicos que podem não ser bons para aquela área específica. E toda a produção colorida acabou ficando cara demais. Para tingir o papel, primeiro é preciso branqueá-lo. Então hoje temos quase que só papel higiênico branco e simples. A pasta de dentes também mudou muito no último século. Se você escovasse os dentes com pasta de dentes no início do século XX, ficaria com um gosto estranho na boca. Sim, ela continha sabão até os anos 1940. Isso deixava a pasta lisa, mas desde então o sabão foi substituído por lauril sulfato de sódio, mais conhecido como SLS. Com o século XX, tivemos mais uma inovação na higiene pessoal: lenços umedecidos. Uhul! A maioria das pessoas hoje acredita que eles foram inventados com o único propósito de se limpar no banheiro, mas isso não é verdade. Os primeiros produtos desse tipo, criados nos anos 50, foram feitos para manter as suas mãos limpas enquanto você se deslocava por aí.